Fala pessoal, tudo bem? Que bom ver vocês aqui mais uma semana, legal? Vamos lá, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre epilepsia e gravidez, tá? Remédios, se eu posso engravidar tomando os meus medicamentos ou não, tá? Lembrando, epilepsia é uma disfunção neurológica, tá? Entre neurônios, onde ocorre, entre aspas, tá? Um curto-circuito. Ocorreu um curto-circuito ali e a pessoa pode ter um quadro de epilepsia. Epilepsia é uma doença onde eu tenho que ter duas crises em mais de 24 horas que a gente chama não provocada. O que seria isso? Então, por exemplo, uma alteração de íon, um sódio aumentado ou diminuído, ele pode irritar o neurônio e levar a uma crise convulsiva, não necessariamente a epilepsia. Epilepsia é quando é não provocada, não tenho nada por trás, nenhuma alteração metabólica ou infecciosa que cause o quadro clínico, tá? Então seria uma disfunção entre dois neurônios. Então, um curto-circuito, ok? E em muitos dos casos ocorrem em pessoas jovens. Vocês terem uma ideia, a maior prevalência é na primeira infância, tá? E depois nos idosos, acima dos 60 anos de idade. Mas esses da infância também vão envelhecer e podem continuar com a crise convulsiva. Ou desenvolver na adolescência e idade adulta. Na adolescência, uma das principais crises, epilepsias, é a epilepsia mioclônica juvenil. Tá? É a principal síndrome que nós temos. No adulto, já é a epilepsia de lobo temporal. Ok? E essas duas podem perdurar durante muito tempo e acometer mulheres em idade fértil. Aí a pergunta é, paciente com epilepsia pode engravidar? Pode. O ideal é que a crise esteja controlada. Primeira coisa. Se a mulher está iniciando os medicamentos, está tendo crises reentrantes ou várias crises durante o dia ou durante a semana, o ideal é esperar um pouco, adequar a terapêutica, tá? E depois pensar em gravidez. Por quê? Imaginemos, a pessoa engravidou, começa a ter crise convulsiva, ela pode cair, bater a barriga, ter um trauma, e isso levar a maiores consequências, perder a criança ou que a mulher bate a cabeça, um TCE, tem que ir para a UTI, grávida, então não é legal. Então, assim, o ideal, primeiro, tratar a crise, tentar controlar com o melhor medicamento possível e orientando o médico que a pessoa deseja engravidar. Tem que conversar com o seu médico, ok? Existem medicamentos que podem ser usados durante a gravidez? Sim. Tá? Quais, por exemplo? Lamotrigina é um remédio bacana. Levetiracetam é outro, também pode ser usado. Nós temos a lacosamida, que é um remédio novo também, um problema que ela não tem no SUS, custa um pouquinho mais alto, mas também pode ser usado sem riscos. Tá? Esses três são os principais. Outros, carbamazepina, oxcarba, pode ser usado? Até pode, tem alguns efeitos colaterais, tá? Tanto na paciente quanto na criança. A carbamazepina e ox, principalmente labileporino, pode aumentar o risco, tá? Mas teoricamente elas podem ser usadas. A única medicação que é contraindicação absoluta, única não, vou falar, são duas, tá? Mas a que traz mais riscos para a criança é o ácido valproico. O ácido valproico, ele impede o fechamento do tubo neural. Não fechando no tubo neural, aumenta o risco de malformações neurológicas, tá? Então, a mulher está tomando o ácido valproico, tem que tomar cuidado. O ideal é não engravidar. Ou se pensar, eu quero engravidar nos próximos anos, converse com o seu médico para poder trocar a medicação, porque aumenta o risco de malformação na criança. Então não é o ideal. E o ácido valproico é um baita remédio. Primeiro, ele tem no SUS. Tá? Então o SUS acaba fornecendo um remédio bacana. Não é um preço tão inacessível, é um preço razoável se a pessoa quiser comprar. Controla muito as crises. Por exemplo, a epilepsia mioclônica juvenil, a droga de escolha é o ácido valproico. Lembrando, a epilepsia mioclônica juvenil ocorre em adolescentes. Mulheres, ela não quer engravidar, mas podem engravidar. E se engravidar, pode ter esse risco de malformação se estiver tomando ácido valproico. Então, toma cuidado. Além do risco de malformação, tem inúmeros trabalhos mostrando que o ácido valproico também aumenta o risco de autismo. Então, mulheres que tomam ácido valproico e querem engravidar, tomem cuidado.
esse medicamento aumenta o risco de autismo. Então a criança nasce perfeita, mas depois de 2, 3 anos começa a verificar um perfil autista. Então tome cuidado. Outra medicação que também tem que tomar cuidado é o topiramato. O topiramato acima de 135 mg por dia também aumenta o risco de autismo. Então tomar cuidado com isso daí. O topiramato é muito utilizado, além para as crises convulsivas, para dor de cabeça, para paciente com enxaqueca. É um dos melhores remédios que tem para a enxaqueca crônica, ou a migrânia crônica. Tá? Para episódica também, mas para a crônica é um dos principais. E acima de 135 mg aumenta o risco de autismo. A faixa terapêutica para enxaqueca costuma ser de 75 a 150. Muitos pacientes respondem com dose de 100 mg por dia, dose abaixo. Mas se a mulher quer engravidar, eu converso com ela e tento tirar o topiramato, orientar mudanças de comportamento, de estilo de vida, que isso é o principal, principalmente no caso de migrânia. No caso de epilepsia, o topiramato... se a pessoa tem epilepsia e quer engravidar, eu acho que é legal a gente tocar o topiramato. Principalmente porque as doses de topiramato costumam ser mais altas, às vezes 200 mg por dia, que aumenta o risco de novo de autismo. Então tomem cuidado com isso daí. Tanto ácido valproico quanto topiramato aumentando o risco de autismo. Os outros, de novo, lamotrigina é legal, levetiracetam, lacosamida, não tem problema, carbamazepina e ox, tomar cuidado com leporino, mas também dá para se usar. Outras medicações mais antigas, fenitoína, fenobarbital, eu não gosto, eu uso muito pouco no dia a dia, tá? São remédios que a faixa terapêutica é muito próxima da faixa tóxica, então eu acabo não usando. Tem alguns efeitos colaterais sim na criança, tá? Mas eu acho que os principais que a gente vai ter que usar são esses três. Levetiracetam, lamotrigina e a lacosamida, que infelizmente ainda não tem no SUS. Quem sabe daqui a pouco nós vamos conseguir. Outro ponto interessante na gravidez, quando a mulher engravida, esses medicamentos, tá? Por exemplo, a lamotrigina, ela diminui muito a taxa sérica. O que é isso? A presença da droga no sangue. Tá? Então, a mulher está usando 100 mg 2 vezes por dia e está controlada. Ela engravida, ela começa a ter crise. Então tem que tomar cuidado, porque a disponibilidade sanguínea diminui bastante. Desse modo, o médico vai ter que ajustar a medicação. Então ela vai ter que sair de 200 mg por dia para 300, 400. Então às vezes vai ter que dobrar a dose para ela não ter crise convulsiva. Então a importância de programar, orientar o médico que você quer engravidar, tomar medicamentos adequados e ficar próximo do seu neurologista ou do clínico que está controlando as crises convulsivas. Porque depois de engravidar, aumenta o risco, porque a biodisponibilidade, o que é isso? O medicamento no sangue diminui na mulher grávida. Então, às vezes, eu vou ter que adequar a medicação. Ok? Então, de novo, dá para engravidar? Dá. Tem drogas possíveis? Sim. Mas tem que ter programação e conversar muito com o seu neurologista, com o seu médico, para poder engravidar. Ok? Um grande abraço e vejo vocês semana que vem.